25, depois de estimulada ao trabalho a fazer e de ter seus pensamentos firmes no ideal do bem mais puro e no amor, passou a enxergar todos os nossos companheiros e se alegrou com essa bênção. Dispôs-se ao serviço e comentou com o Padre Galeno neste tom de prosa: Reverendo, o senhor notou que quando entramos havia dois espíritos montando guarda na entrada, mal encarados, conversando sobre assuntos bem inferiores? Padre Galeno tranquilamente acentuou: 25. Esses espíritos são atraídos pelo ambiente de perturbação. Esse rapaz está atuado por vibrações negativas que encontraram ressonância em seu mundo de sentimentos. Quando é assim, elas crescem e prosperam. Mas eles não nos viram e nem têm essa capacidade, graças a Deus. E por isso poderemos ajudar o nosso irmão sem que eles percebam. O bem em silêncio é mais útil às criaturas e mais agradável a quem o faz. Os dois espíritos malfeitores procuraram assentar num banco do jardim e era lá que estava o nosso guia espiritual. Enquanto os dois trocavam ideias referentes ao rapaz que se aproximava da loucura, Miramês colocou as mãos nas suas cabeças espirituais e, com grande força magnética desprendida da sua mente adestrada, eles dormiram profundamente. Ao passar de alguns minutos, chegaram Caena e Celes, tendo ao lado dois companheiros muito conhecidos do nosso grupo, e pegaram os dois fardos, levando-os para lugares que desconhecemos. Caena comentou comigo brandamente: quando eles acordarem, irão ficar furiosos, mas ficarão presos por alguns dias para que tomem outros rumos depois desta lição. Passamos todos para o corredor e Fernando aproximou-se do rapaz, intuindo-o a tomar um banho frio, que o sono viria e ele descansaria em paz. E foi o que o jovem fez. No banho, Abílio descarregou todo o seu magnetismo espiritual no moço e este já saiu do asseio comum, abrindo a boca aliviado. 25 ficou rente à cama, fornecendo para o irmão fluidos calmantes, e este adormeceu como que por encanto. Demorou um pouco, mas saiu do corpo meio perturbado. Não via ninguém, porém ouvia com facilidade. Padre Galeno começou a conversar com ele e, com a ajuda de Celes e Caena, o padre tornou-se visível ao moço. Ele se espantou, mas alegre, argumentou satisfeito. Padre, foi Deus quem mandou o senhor aqui ao meu encontro. Peça a Maria Santíssima por mim, padre, pelo amor de Deus. Eu estou com umas ideias esquisitas. 25 também ficou visível com facilidade para o rapaz, que não interrompeu sua narrativa, comentando: Eu, padre, quero confessar para o senhor o que fiz. Eu estava namorando uma moça e a estimava muito. Eu gostava dos seus gestos, dos seus carinhos e do modo como vivíamos. Com o passar do tempo, eu notei algumas diferenças no seu modo de me tratar e descobri que ela tinha um amante, que me parece estava em sua vida antes de mim e que certamente que essa situação iria continuar depois que nos casássemos. Isso é um absurdo, uma covardia, é uma traição que eu não posso nem devo suportar. Ela parece gosta de mim, no entanto está presa a esse indivíduo. Eu cheguei ao ponto de maltratá-la, perdi as estribeiras e a ofendi com todos os argumentos que dispunha. Estava ferido e, ainda mais com esse tipo de procedimento, perdi a cabeça. Traição, padre, eu não suporto. 25, antes muito alegre e animada no trabalho de recuperação do rapaz, quando ouviu a narração do moço falando em traição, começou a empalidecer.
A sua mente fixou-se em pensamentos inferiores, a sua aura escureceu e ela já não via os companheiros que ali estavam. Parecia que até o rapaz se escondera sob o véu da incompreensão. Fernando sacudiu a irmã várias vezes. Chamou-a à razão, mas foi tarde. Miramês falou com experiência. Caena vai com Celes e Abílio levá-la até sua casa. Isso é a intervenção do monstro chamado ciúme, que ainda mora no coração de 25. Ela, quando ouviu falar em traição, palavra que sempre pronuncia, por achar que seu marido lhe é infiel, se dispôs a ir em busca dele com medo de ser traída na sua própria concepção. Ela perdeu mais uma vez a oportunidade de se educar para servir com mais eficiência. A sua tesoura ainda está cega para cortar as arestas do ciúme. Ela esquece sempre a confiança naquele que é seu companheiro. Elisa? Diga. Como é interessante essa situação, né? Porque às vezes tem, não propriamente uma situação em si, mas algum tipo de palavra, algum tipo de sentimento que serve como gatilho, né, para o nosso desequilíbrio, né? São coisas que, às vezes, até você, no dia a dia, já consegue lidar com isso, mas quando se pega naquela situação, você visualiza ou é lembrada daquilo, tem uma ligação tão forte que, como ele estava descrevendo aqui da 25, ela não vê mais nada ao redor. Ela estava ali toda equilibrada, participando, conseguiu se mostrar ao rapaz, mesmo estando desdobrada. Então, estava toda integrada ali. E a fala do rapaz fez com que ela se lembrasse de um ponto que ela tem ainda de desequilíbrio, que ela foi perdendo a visão do seu redor e não via mais nada. E quantas vezes isso acontece com a gente? A gente está num momento qualquer do dia, que está tudo tranquilo, de repente um gatilho, às vezes, besta, que a gente pode, às vezes, nem perceber, mas parece que o mundo ao redor sumiu. Você começa a pensar só naquilo, só naquilo, só naquilo, e acaba estragando o teu dia, né? Como é importante a gente, nesses momentos, tentar entender, né? Claro que isso não é uma tarefa fácil, mas quando isso acontecer com a gente, no momento que a gente conseguir recobrar um pouco de equilíbrio, a gente precisa analisar o que aconteceu com a gente, buscar as razões disso, tentar entender e melhor conviver com isso, né? Me chamou a atenção também, Silvio, que ele colocou ali palavra que ela repete várias vezes, né? A gente sempre fala isso sobre as palavras que a gente usa. E ela, por ressonância de tanto repetir, escutou, já conectou. E isso funciona para as palavras boas também, né? Uhum. O mecanismo é o mesmo, né? Para os dois lados. Virou-se para mim e acentuou. Vai também, Lancelin. Talvez dê para notares alguma coisa interessante. Fui observando no percurso da viagem de volta o seu coração fluídico. Este se encontrava rocheado com pulsações desordenadas e se comprimia com dificuldade. Em um segundo ela avançou para o corpo, acordando assustada e pálida, e depois de uns instantes falou consigo mesma. Meu Deus, graças ao Senhor, foi um sonho. Mas que sonho horrível. Sonhei que meu marido estava me traindo, meu Deus do céu. Olhou de lado, não viu o marido e pulou da cama, saindo a procurá-lo pela casa. Foi ao banheiro, onde estava o companheiro, e o fez abrir a porta em polvorosa, procurando atrás da porta. Nada viu. Cansada e perturbada, tornou a falar. Foi só um sonho, e contou ao marido que queria saber do ocorrido.
Ele ficou muito triste por mais uma manifestação de desconfiança à sua conduta. Deixamos 25 em sua casa com seu marido e voltamos às pressas para ver o moço, onde ficaram Miramês, Padre Galeno e Fernando. Chegando lá, já o encontramos conversando normalmente. Como ele estava em estado de sono, iria entender aquela convivência quando acordasse, como um sonho, mas um sonho benfazejo. Aí cabe uma outra reflexão. Como ela, o 25, tem essa dificuldade em lidar com essa situação específica, isso serve de porta, não só para espíritos que queiram perturbá-la, mas que queiram afetar o marido. Podem nem estar de verdade relacionados a ela, mas com alguma relação com o próprio marido. E quando tem chance, eles soltam ali a lembrancinha que ela já se desequilibra e isso interfere no equilíbrio do próprio marido, sem ter nada a ver com a situação. Mas a onda que ele sente de desconfiança, de negatividade dela, o afeta. Diz ali, né, que ele ficou muito triste, né? Então, ele enfraquece o marido também. E com o mesmo mecanismo, podem afetá-lo mais fortemente. Então, como isso gera uma reação em cadeia? É o que a Ana falou. Para o bem é a mesma coisa. Se a gente se alegra, fica irradiando felicidade, amor e tudo que é bom, isso contamina as pessoas ao nosso redor e as fortalecem também, porque elas passam a sentir essa coisa. Então, é interessante a gente não se fixar na situação em si, que é aqui contada é negativa, mas o mecanismo com que ela funciona, porque é o mesmo que a gente tem que observar e tentar criar com as coisas boas ao nosso redor. Ali mesmo, Miramês agradeceu aos céus por tudo que tivemos a oportunidade de fazer e de receber das mãos de Deus. Naquele momento, chegou uma entidade muito delicada e prestativa. Era uma tia do moço, já desencarnada, que nos agradeceu com gentileza e saiu com seu sobrinho em franca conversação. Nós, já sentindo o raiar do sol, rumamos para nossa cidade, onde nos esperavam outras etapas de trabalho. Em volitação, agucei meu pensamento para saber algo do nosso rapaz depois que acordasse. Aproveitei a oportunidade perguntando: Miramês, qual será a situação do moço quando acordar? O nosso guia espiritual, sem pensar muito na resposta, falou com tranquilidade: o rapaz, Lancelã, vai acordar melhor, bem disposto, porque o fermento pior foi retirado. Aqueles 2 espíritos que foram levados e o passeio que vai fazer lhe servirão de terapia espiritual. Ele acordará por volta do meio-dia, sentindo-se outro homem. No entanto, é preciso que ele assegure o seu próprio equilíbrio com o trabalho e com o esquecimento das coisas inúteis. E, para tanto, receberá certos convites que lhe servirão como defesa da alma. Serão os convites do bem, feitos por irmãos que já sentiram amor pelo próximo. E a moça, indaguei. A moça, continuou Miramês, já está no aprendizado com a mestra mais eficiente que conhecemos para a evolução que a Terra alcançou, o anjo da dor. Roguemos a Jesus por todos para que as lições sejam assimiladas com eficiência. Abrindo portas. Todos temos inúmeras portas para serem abertas. Estamos sempre sob a vigilância do egoísmo, com as portas fechadas em relação a Jesus Cristo. E ele nos fala constantemente: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Essas portas são difíceis de serem abertas porque cada um tem a sua própria chave. Cada criatura tem uma senda por onde deve trilhar e cada caminho que se nos apresenta mostra variadas aparências.
O céu que nos cobre os segredos da vida se rasga de forma diferente ante o tempo e o espaço, sob as bênçãos do Criador. O mundo está cheio de convites bons e maus que se estendem em todas as direções. Cercam-nos as dúvidas da escolha acertada, que depende da maturidade que já alcançamos e dos ditames dos nossos sentimentos. Instrutores espirituais descem do céu à terra todos os dias, em todos os cantos do mundo, e entregam as suas vidas em favor da harmonia de todos. Isso se pode constatar pelos relatos da história universal sobre a vida dos grandes homens, e um deles se sobressaiu dentre todos, por ser ele o responsável maior de todo o rebanho humano e espiritual pertencente à Terra, nosso Senhor Jesus Cristo. A este, a nossa deferência é sobremodo grandiosa, incomparável pelo seu amor. Ele poderia ter mandado alguns dos espíritos puros do seu sagrado colégio dos altos planos da vida. No entanto, ele veio mesmo sentir as nossas necessidades e nos abençoar vivendo a vida como homem. A vida está cheia de encantos e segredos, guardados nas dobras do tempo, esperando para serem descobertos pelos espíritos que são os herdeiros da fabulosa criação de Deus. Ainda vivemos sob o regime de provações difíceis, e elas nos cegam e tolhem a nossa razão, de sorte a não vermos as coisas sagradas, nem analisar com proveito as coisas nobres. Para sairmos desse disfarce da verdade, devemos apelar para as mãos de Jesus, que tem recursos inumeráveis para nos assistir, Todavia, ele nos mostra todos os meios de nos libertarmos, mas o processo da libertação depende de nós. Os caminhos com Jesus estão abertos. Necessário se faz que caminhemos. Quem não sabe fazer a sua parte, ainda não está vivendo. Mesmo que todos os recursos da vida estejam acenando ou investindo sobre ti, eles são como a água que se encontra em toda parte, mas como já falamos antes, é indispensável que a bebamos para saciar a sede. A nossa parte é indispensável. Tornamos a dizer quantas vezes forem necessárias para nos concretizarmos dessa verdade. Se alguém, em nome da verdade, já bateu em nossas portas, buscando nos acordar do sono da ignorância, façamos o mesmo com os que viajam conosco no caminho. A humanidade está sendo curada e os que desejam a saúde atendem à voz do Mestre. Levanta-te e anda. Como é interessante essa passagem, né? De sempre ter um jeito do alto nos lembrar, né? De alguma coisa. Às vezes pelos meios mais, na nossa maneira de ver, mais estapafúrdios, né? Eu vou lembrar a história que eu já contei aqui, outras oportunidades, né, que aconteceu comigo no metrô, né, eu estava no metrô tranquilo, voltando para casa, uma senhora que eu nunca vi na vida me puxou pelo braço, olhou para mim e disse: meu filho, não se preocupa com as coisas da terra, deixa que... Você não precisa se preocupar, deixa que Jesus se preocupa com isso. E às vezes a gente recebe assim, o chamado e não percebe que é uma conversa como essa, que essa foi muito direta, né? Eu tinha que ser cego, surdo e abestado para não entender o recado. Mas, às vezes, uma pessoa que você encontra num momento, numa loja, uma pessoa que você atende no seu trabalho, que fala alguma coisa que parece que te dá uma chacoalhada e aquilo fica mais ou menos na tua cabeça. E esses são os meios muito mais comuns do que a gente imagina que o alto usa para nos alertar, nos lembrar de alguma coisa. Então, a nossa atenção tem que estar sempre constante, porque isso foi uma coisa que se fala muito, mas eu vi até num filme, a frase ficou muito marcada para mim,
há sinais em toda parte. Basta a gente estar atento o tempo inteiro. A espiritualidade maior está mostrando para a gente, está nos chamando para a atenção. Basta que a gente esteja atento e não comece a questionar demais. Agora mesmo, a Aninha estava falando da substância, que dizem isso, dizem aquilo, e a gente costuma tudo duvidar. A gente tem o hábito da dúvida, do questionamento. E às vezes seria tão mais fácil a gente aceitar que a verdade vai se mostrar em algum momento. Não é para a gente aceitar absolutamente tudo, mas ter boa vontade com as coisas que chegam até nós e esperar que aquilo se desenvolva, não pré-julgar, não criar uma ideia antes. Que acho que isso é uma coisa que a gente precisa exercitar, todos nós. De as coisas novas que surgem, os recados que aparecem, os sinais que a gente percebe, ter o carinho de esperar que ele se desenvolva para que a gente possa compreendê-los de fato. Acho que isso facilitaria bastante a nossa própria caminhada. Antes de Jesus, as iniciações eram todas a portas fechadas. Depois dele, as portas se abriram. Os mais altos ensinamentos estão próximos das nossas mãos. E outros nos procuram, como que batendo as nossas portas, as portas dos sentimentos. O sentido dos conceitos espiritualistas de hoje é mais profundo, e os espíritos superiores se empenham cada vez mais com o destino dos homens. Quantos deles se revestem de roupagem de carne para ajudar a humanidade? Muitos. E esses têm a sagrada missão de abrir portas mais sensíveis da mediunidade na Terra, para que o mais alto possa falar com mais desembaraço aos homens. É o intercâmbio do céu com a Terra. As religiões do mundo, para assegurarem a sua própria existência entre as criaturas, para não ficarem somente na história, precisam acompanhar o progresso, adaptando-se à realidade, e sem os avisos conscientes do mundo espiritual não poderão existir. Sem se apoiar em leis da reencarnação estabelecidas pelo Criador, como poderão firmar seus alicerces na sólida estrutura da verdade? Muitas outras leis devem ser conhecidas neste fim de milênio, para que essa verdade se amplie em todos os setores dos acontecimentos humanos. Adorar a Deus, a Jesus, aos santos e aos místicos, deixando de lado o cumprimento das leis que vigoram na eternidade, é hipocrisia. É ignorância que não deixa a inteligência acudir às necessidades do coração.